E aí, bom? Eu de novo aqui, professor Ricardo Marconato, em mais um vídeo que eu já perdi a conta, quarto, quinto vídeo, sei lá, que eu tô resolvendo aqui do Enem 2022, né? Resolvi fazer vídeo, um vídeo para cada questão, porque senão ia ficar com 2 horas isso aqui. Então, agora, sem enrolação, questão 106 na tela. A questão que eu achei mais difícil, com toda a sinceridade do mundo, eu acho que eu erraria essa questão na hora da prova, porque eu não ia lembrar dos detalhezinhos que envolvem, porque não é uma coisa que eu me dedico no dia a dia, né? Não costumo abordar isso aí, eu não acho que é um ponto que seja relevante, mas parece que o Enem acha que é relevante, né? Eu sei que tem várias aulas disso aí, né? Tem vários professores que abordam isso. Possivelmente, os alunos que estavam estudando aí mesmo, pensando lá numa vaga em medicina, acertaram essa questão com a mão nas costas, né? Eu acho que eu erraria lá na hora da prova, porque eu não ia lembrar de uma equaçãozinha que, na minha visão, é importante para a gente é, resolver, que é a equação de Henderson-Hasselbalch, que eu vou escrever ela para começar a história aqui, ó, que eu acho que é o ponto de partida para essa questão antes mesmo de começar a ler, tá? Então já vou escrever aqui, ó. Essa equação relaciona pH com pKa, né? No caso dos ácidos, eu estou usando pK, porque ele vai citar pKa, ou com o pKb. É uma equação que a gente usa, por exemplo, para trabalhar com soluções tampão, né? Que é um tema que eu também não abordo, né, nas minhas aulas, porque eu acho que não é. Isso é um tema para graduação, não é um tema para ensino médio, na minha humilde opinião, né? Aí eu sempre falo para os alunos, ó, existem mais coisas, quem quiser me procura, a gente faz como um extra, né? E os alunos não me procuram. Então aqui, ó, pH é igual a pK mais uma coisa, né? Mais quem? Mais o log na base 10, não vou escrever aqui, né? De uma relação, né? Da concentração do A- dividido pela concentração do HA. Quem é o A-, quem é o HA, né? O HA seria uma estrutura ácida, né? E o A-, a sua base conjugada, né? Então a gente tem aqui também o conceito de Lewis, de Bronsted-Lowry aí, de ácidos bases, né? Para a gente exemplificar esse HA e esse A-, aqui eu vou escrever um equilíbrio aqui embaixo, né? O HA, então um ácido, né? Vamos colocar ele aqui, aquoso, ele pode, né, estabelecer aí um equilíbrio com o H+, né, que ele vai liberar, o aquoso, que a gente sabe que vai virar, né, o H3O+, estou simplificando aqui, né, e o A-, aquoso, né? E aí a gente tem o H+ aqui, então esse equilíbrio vai sofrer aí influência do pH, né? Então se eu aumento o pH, o valor numérico do pH, eu estou reduzindo, né, a quantidade de H+. Se eu reduzir a quantidade de H+, o equilíbrio seria deslocado para cá, né? Se eu diminuo o pH, se eu deixo o pH mais baixo, significa que a concentração de H+ aumentou. Então, se eu aumento essa concentração, o equilíbrio desloca para lá. Então, esta relaçãozinha aqui, né, dessa ionização de uma estrutura que pode, né, liberar H+, vai ser influenciada pelo pH, né, que é o tema que vai estar abordando na questão aqui. E isso tem relação aqui em cima, que eu daqui a pouco eu vou falar por quê que eu comecei aqui falando dessa questão, que eu acho que dessa equação, que eu acho que era fundamental para resolver essa 106 aqui do caderno azul. Então agora, feita essa primeira introdução, vamos olhar a questão, né? A penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. Então já vamos, ó, pH está entre 5 e 7, né? A penicilamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, que é essa aqui, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. A carboxila, COOH, pK é igual a 1,8. O amino, que é o NH2, que pode ser convertido em amínio, que é o NH3+, cujo pK é igual a 7,9. E o tiol, que é o SH, cujo pK é igual a 10,5. Colocou aqui para nós, sabe-se que pK é igual a menos log do Ka. Talvez qual tenha sido a intenção aqui, né? De reforçar, né, que a gente está falando aqui de uma constante, né? Da constante de ionização de ácidos, né? O Ka. Aqui, então, observe que a opção do autor foi relacionar com o amínio, que é a estrutura que está protonada aqui
e que pode, portanto, liberar esse H+ em determinadas condições, né? Então isso aqui seria um ácido. Esse NH3 atuaria como ácido. Se eu estivesse olhando para o NH2, atuaria como uma base, recebendo esse próton, né? Então aqui a gente vai, eu vou resolver partindo aqui desse NH3, né? Na sua forma, então, ácida aqui, tá? Se a gente observar a estrutura da penicilamina, isso aqui é um aminoácido, né? Então é um aminoácido. Inclusive é um alfa-aminoácido, né? Só que não é um dos aminoácidos lá presentes nas proteínas, né? A gente tem aminoácidos com enxofre, mas a penicilamina não é um deles, né? Mas é um aminoácido. E aí, esta questão aqui também, quando se estuda aminoácidos, algumas abordagens falam lá, né? Daquele pH, onde vai ter a ocorrência lá do íon zwitterium, né? Que tem carga positiva, negativa, mas elas se anulam, né? Então, esse tema aqui, dependendo da profundidade que você trabalha aminoácidos, você chega a trabalhar um pouquinho essa questão aqui. Possivelmente quem estudou muito essa parte aí, fez, como eu falei, né, essa questão aqui tranquilamente, tá? Mas então a gente tem aqui, além do grupo amino e do grupo ácido, né? A gente tem esse outro grupo aqui, que vai possibilitar, ser possível aí, né, de ionizar. E como o autor da questão traz aqui pra gente, esse amino pode ser convertido do grupo amínio, então eu vou partir aqui da premissa de que tá todo mundo aqui com os seus Hs para ver se a gente chega em algum lugar, né? E a gente vai chegar porque, obviamente, eu já fiz a minha colinha aqui, né? Mas então ele dá todo esse contexto aqui e ele pergunta qual estrutura derivada da penicilamina é predominantemente encontrada na urina, né? Então, ele traz aqui para nós, ó, várias possibilidades, né? Nessa primeira, ó, o grupo amino tá bonitinho aqui, tá desprotonado, né? Perdeu o seu hidrogênio. Aqui o grupo carboxila e grupo tiol. Aqui é só o grupo tiol que perdeu e vai ter uma variação, né? Aqui, ó, é o CO- que perdeu e o NH3 está com o H+ ali e a gente vai ter que descobrir qual dessas estruturas aí, né? Então não é uma questão trivial, para mim é uma questão difícil essa questão, tá? Mas que dependendo do quanto você estava se preparando, você pode ter tirado ela de letra aí, né? Vamos lá, qual que vai ser o raciocínio que eu vou fazer aqui pra gente chegar lá, tá? Vou voltar aqui para essa questão inicial que eu falei, que é o que eu acredito que seja o ponto de partida para a gente responder. E antes de aplicar aqui nessa estrutura, vamos dar uma olhadinha no que a gente teria aqui, como que eu posso, né, relacionar o pH com o pKa, porque é o que dá aqui, ó, ele dá o pH, que a gente tem para responder essa questão, né? A gente tem o pH, a gente tem uma faixa de 5 a 7, então a gente tem essa informação aqui disponível para nós, e a gente tem todos os pKas, a gente tem essas informações aqui, ó. Então, para que vai ser útil, professor, essa aqui, essa fórmula, se eu não tenho a concentração do A- e do HA? Porque é o seguinte, a gente vai partir de um princípio aqui, né? Imagina a situação onde a quantidade disso aqui, vamos supor que isso aqui valha X. E que isso aqui também valha X. Então, o mesmo valor. Se eu tiver exatamente a mesma quantidade de HA e A-, exatamente o mesmo valor, não interessa qual é, X, isso aqui se torna zero. Essa parte da equação se torna zero. Porque eu teria, né, aqui, ó, log de x sobre x. X sobre x, independente de qual seja o valor, vai ser 1, vai ser log de 1, e log de 1 é zero, tá? Então, eu teria pH igual a pKa mais zero. Então, quando o HA é igual ao A-, tá? Independente da estrutura que esteja aqui, eu tenho, né? Portanto, pH é igual a pKa. E aí a gente pode, né, utilizar os valores de pKa que foram dados para nós aqui, ó, né? Os valores de pKa, 1,8, 7,9 e 10,5, e comparar com o pH. E verificar, é o mesmo valor? Se é o mesmo valor,
essas duas espécies, né, a protonada e a desprotonada, vão estar numa mesma quantidade. Se for diferente, a gente vai analisar e verificar. Então, beleza, é diferente. Qual delas que vai estar mais presente? Qual delas vai ser predominante? E aí a gente consegue responder a questão, porque ela quer a estrutura predominante. Então esse é o ponto que eu acredito que a gente teria que chegar, né? Saber pelo menos que essa condição aqui, ó, quando o pH é igual ao pKa, é porque a quantidade aqui está igual da substância com o seu hidrogênio e a substância ionizada sem o seu hidrogênio. E a partir daí, a gente pode analisar então o valor, né, do pH e verificar. Nesse valor de pH, a concentração de H+ está maior ou menor no pH lá que é equivalente ao meu pKa. E aí a gente faz essa análise, que é o que eu vou fazer agora, se você não entendeu nada. Então vamos aplicar aqui a primeira condição, então, de partida, né, que eu falei. Eu vou considerar aqui, ó, vamos até abaixar mais aqui, vamos ver se vai dar. Aqui. Eu vou considerar todos os protonados aqui, né? Então, o HS, com o seu Hzinho, ele não perdeu esse H ainda. Carbono, CH3 para cima, CH3 para baixo, C. O grupo NH2, eu não vou escrever como NH2, mas eu vou escrever como NH3, porque ele tem o hidrogêniozinho dele ali que vai sair em algum momento, né? NH3+. Então está protonado. Para cima tem um H, e aqui eu tenho o COOH. Beleza? E aí, você olha para os valores, né? Esses valores aqui de pKa, né? Eles indicam pra gente quem é o mais ácido. Quem vai perder, quem vai liberar esse H com maior... primeiro, né? Maior intensidade, vai liberar primeiro. Quanto menor for o valor do pKa, ele é semelhante ao pH, né? Quanto menor é o pH, significa o quê? Que tem muito H+, que se liberou bastante H+. Aqui é semelhante. Então, com o pKa mais baixo, a gente vai ter uma maior acidez, uma maior liberação daquele hidrogênio ali, tá? Então, o primeiro, né, aqui a liberar, o mais forte, é o ácido carboxílico. Até talvez por isso ele receba o nome de ácido carboxílico, né? Então, em relação ao íon amínio e aqui ao tiol, o ácido carboxílico é mais forte, né? Então, esse pKa menor indica maior acidez, tá? Vai liberar primeiro esse H+. Então, ele tem um pKa de 1,8. Quando ele liberar, então, a primeira ionização que vai acontecer vai ser aqui, né? Então, ele vai se transformar numa estrutura que eu vou representar aqui, ó, HS, C, CH3 para cima, CH3 para baixo, o restante eu vou repetir, né? H para cima, NH3 para baixo, e aqui eu vou colocar a estrutura ionizada, né? Vai ser COO-, né? Mas não, né? Mais o H+. Beleza? Não vou colocar coisa aqui nem nada. Então representei aqui a ionização do primeiro grupo que vai ionizar, porque ele tem o menor pKa, né? Então indica que ele é mais ácido. Aqui vai estabelecer um equilíbrio, né? Isso aqui vai estabelecer um equilíbrio entre essas duas estruturas. Se, aí é que entra aqui, ó. Se o pH for igual ao pKa, então, ó, a gente sabe que aqui o pKa, esse pKa aqui, ele vale 1,8 que o exercício disse pra gente, né? Então, pensa, se o pH fosse 1,8, a gente teria empate, né? Essa quantidade aqui seria igual a essa quantidade aqui. Estaria empatado. Mas o pH é 1,8? Não, né? Mas, né, o pH é pelo menos 5, né? É de 5 a 7. Então vamos considerar o 5 aqui. O pH é 5. E agora? O pH, ele é maior do que o pKa. Então, não vou nem comparar com o pKa, né? Mas vamos comparar o pH 5 com o pH 1,8, que seria a condição de igualdade. 5 é um pH maior que 1,8. E o que isso impacta para nós em termos de concentração de H+, tá? Então, lembrar que o H+ indica, né, a presença dele, a concentração dele. Quanto mais ele estiver presente, mais ácida é a substância.
E o pH vai ser menor. Então, pH baixo indica maior acidez. pH alto indica menor acidez. Então, se eu tenho um pH 1,8, eu tenho uma determinada concentração de H+. Se eu tenho um pH 5, é um pH maior, indica uma menor concentração de H+. Tá? Então, é esse inverso, né? Quanto mais H+ eu tenho, menor é o valor do pH. Então, se eu estou indo aqui ó, de 1,8 para 5, a quantidade de H+ está caindo, né? Porque ele está ficando menos ácido, o pH está indo para o básico, né? Então, essa concentração aqui, ó, nessa condição do H+ é menor do que seria se fosse lá em 1,8, por conta desse pH 5, né? Porque está indicando aqui para nós que tem uma concentração menor de hidrogênios do que teria em 1,8. Ou seja, isso aqui, por estar num pH maior do que o pKa, favorece, então, como essa parte cai, né? O pH maior, né? Concentração menor, desloca o equilíbrio nesse sentido aqui, ó. Tá? Esse pH menor indica, pH maior, né? Que 1,8, indica menor concentração de H+. Menor concentração de H+, abaixou, desloca o equilíbrio no sentido de formar aquilo que foi retirado, né? Então a gente tem aqui a questão envolvendo equilíbrio químico também, que eu não falei, né? Então, por equilíbrio químico, aí, quando a gente fala de pH, pK, a gente está falando de equilíbrio químico, né? Então, os fatores que afetam o deslocamento é importante a gente saber também, tá? Então, essa é a lógica, essa é a comparação, tá? Se você tem, né, o pH igual ao pKa, a quantidade das espécies vai ser igual. Se você tem um pH, né, maior do que o pKa, você vai favorecer a estrutura ionizada. Se você tem um pH menor, né, se o pH aqui fosse 1, por exemplo, se o pH fosse 1, essa concentração aqui seria maior do que se fosse 1,8, e a gente teria o deslocamento no outro sentido, então. pH maior favorece a substância desprotonada, que perdeu o próton, e o pH menor que o pKa favorece a substância que está protonada, beleza? Então aqui, essa primeira etapa, a gente tem a predominância dessa substância aqui, ó. Então, entre essa e essa, no pH 5 a 7, predomina essa espécie aqui, ó. Essa espécie predomina. Agora vamos fazer qual que seria o próximo a ionizar. O próximo seria esse aqui, ó, que é o 7,9. Então eu vou pegar essa estrutura que eu desenhei aqui, vou desenhar ela embaixo, e vamos fazer essa mesma análise, tá? Então eu vou pegar ali, ó, HS, CH3 para cima, CH3 para baixo, H para cima, e agora aqui o NH3+, é o que vai ionizar. E esse aqui já está ionizado, né? Então, isso aqui vai estabelecer um equilíbrio agora com essa estrutura CH3, CH3, C. E agora ele vai perder esse grupo NH3+, esse grupo amínio, vai perder o seu H, né? E vai ficar uma estrutura assim, ó. Aqui só NH2 e vai liberar o H+ ali que estava no grupo amino, né? Vou deixar mais bonitinho aqui, ó. NH2. Beleza? Então essa seria a segunda, né, ionização possível. Vamos ver os valores de pKa e de pH. O pKa, só lembrando, 7,9. Então essa mudança aqui, ó, tem um pKa de 7,9. Beleza? E qual que é a variação de pH da urina ali? De 5 a 7. Então o nosso pH está indo de 5 a 7. Então observa aqui, ó, o meu pH é uma estrutura, né, que vai ionizar esse NH3 num pKa com 7,9, né? Só que o meu pH vale 7. Note que o pH é menor do que o pKa. Voltando, né? Se fosse igual, se fosse o pH 7,9, a quantidade disso e disso seria igual, né? Mas esse pH agora ele é menor. Um pH menor que o pKa, né, indica que essa quantidade aqui, ó, se o pH é menor, quer dizer que é mais ácido. Se é mais ácido, quer dizer que a quantidade disso aqui
está maior, tá? Então, para estar equilibrado, meio a meio, esse pH tinha que ser 7,9, mas o pH é 7. Se o pH é 7, significa que é mais ácido. Se é mais ácido, significa que tem mais H+. Se tem mais H+ do que deveria, ocorre um deslocamento do equilíbrio nesse sentido aqui, ó. Então, o equilíbrio fica deslocado para essa estrutura. Então, comparando apenas este pKa aqui com o pH, novamente, ó, a mesma extrapolação a gente pode fazer, né? Toda vez que o pKa for maior que o pH, se o pH é menor, então a estrutura protonada vai ser privilegiada. Se o pH for maior que o pKa, a estrutura desprotonada é privilegiada, tá? Mas não precisa decorar isso, é só essa lógica. Teria que ser igual, né? Então, beleza, você raciocina com ele sendo igual. 7,9, 7,9. Ah, mas não é igual. O pH é menor. Aí você vê, tá? O que significa ter um pH menor? Significa ser mais ácido. O que significa ser mais ácido? Ter mais H+. Então você aumenta esse cara aqui e aí você percebe que vai ter um deslocamento de equilíbrio no sentido oposto daquilo que você está aumentando. Se você diminui, desloca o equilíbrio no sentido de que você diminuiu, que foi a situação aqui em cima, né? Então a gente observa que esta aqui, ó, é a estrutura que vai predominar, tá? Eu não vou nem fazer a próxima, porque a gente já viu, né, que já em 7,9 do pK já predominava essa estrutura. Se eu fizer o mesmo para esse aqui, ó, desenhar a estrutura saindo esse S-, eu vou ver que não vai estar privilegiada essa estrutura, tá? Essa não ia nem chegar lá, porque se essa estrutura aqui já não é privilegiada, não vai nem chegar ao ponto de sair esse outro H, né? Aqui do enxofre. Então ele vai continuar nessa estrutura aqui. Observe então, né, que esta estrutura aqui, né, é a que vai estar privilegiada, né? Porque ela tem duas condições aqui, já colocando ela, né? O primeiro valor de pK em relação ao pH já mostra que essa estrutura vai predominar para a carboxila. E aqui para o grupo amínio, também a análise aqui do pH-pKa nos mostra que essa estrutura aqui vai ser a predominante, né? E aí, você marcaria aqui o C de chute, né? Lá na prova talvez eu tivesse acertado, né? Porque não sei se eu ia lembrar tudo isso aqui lá na hora da prova, não. Mas o C de chute seria aí uma boa opção, né? Duas aqui já deu C de chute, né? Inclusive na prova toda teve vários Cs, né? Mas então essa aqui é a estrutura e esse aqui é o porquê, né? Essa comparação do pH e pKa. O ponto principal aqui talvez, né? Se você pensar, como que eu resolvo isso aqui no futuro, né? Verificar essa relaçãozinha aqui, ó, né? A partir dessa aqui, um pouquinho de força de vontade para raciocinar, você chega lá, tá? Então, quando eu tenho um equilíbrio químico, né? E a concentração de H, da parte com o próton e sem o próton, quando ela for igual, é porque o pH é igual ao pKa. E aí, se é diferente, né? E aí, quem vai variar vai ser o pH, porque o pK é uma constante, né? Então, o pH é que pode variar. E aí, você vai comparar pH maior ou menor do que o pKa. E aí, analisa ali quanto de H+ teria, né? Teria mais ou menos H+, e aí você verifica o equilíbrio. Como eu falei, é uma questão que, para mim, é uma questão difícil, né? Mais dificinho, não tá no meu dia a dia aí. Mas talvez você achou muito fácil. Porque se você conhece bem, está estudando bastante, isso aí talvez tenha sido tranquilo para você. E se você acertou, parabéns, é isso aí. Chega de falar porque deu tá dando 24 minutos de vídeo, muito tempo, vocês estão cansados de me ouvir, fica aqui do lado sugestões, se você quiser ver aí, se não, até a próxima, tchau.